Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí para a nossa última aula do bimestre, tá? E sendo a última aula, nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos que nós trabalhamos ao longo do bimestre. Lá desde o primeiro dia de aula até o nosso último conteúdo aí, que foi sobre retas e ângulos, tá bom? Hoje, os slides eles estão um pouquinho grandes, eles têm bastante parte de leitura, então a professora hoje não vai aparecer, tá bom? Eu só vou fazer mesmo a parte do áudio para não atrapalhar a leitura de vocês com a telinha da webcam, tá? Então, vamos iniciar a nossa revisão aí. Então, lá no primeiro capítulo, nós estudamos os sistemas de numeração antigos, o egípcio, o maia e o romano. Depois a gente veio estudando o sistema de numeração decimal. Aí viemos com as sequências numéricas e como a gente faz para comparar os números naturais. Depois nós vimos as ideias associadas às operações fundamentais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E por último, nós finalizamos com as expressões numéricas, tá? Então, vamos aí ver cada tópicozinho aí para a gente ir lembrando os conceitos. Então, o que é um sistema de numeração? O sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras utilizados para representar os números, tá? Então, qualquer conjunto de símbolos e regras que utilize para representar números é considerado um sistema de numeração, tá bom? Então, existem diversos tipos de sistema de numeração, porém, padronizado mundialmente é o sistema de numeração decimal. O mundo todo ele precisa conhecer o sistema de numeração decimal para poder entender o que está sendo trabalhado. Então, se no Japão escreveu o número 1 milhão, nos Estados Unidos também tem que entender que aquilo é 1 milhão. Por isso que ele foi padronizado mundialmente. Todo mundo precisa entender os seus símbolos e suas regras para poder conseguir entender, se a gente estiver em outros países, em outros locais, para conseguir entender o que está sendo representado, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho de cada um desses sistemas. O sistema de numeração egípcio ele possui 7 símbolos, cada um deles pode ser repetido até 9 vezes, e ele é de base 10 e ele não é posicional. Então, os símbolos deles estão aí na tabelinha, cada um desses símbolos eles podem ser repetidos até 9 vezes. Ele é um sistema que tem base 10, tá? Por isso que ele só pode ser repetido até 9 vezes. A partir da 10ª possível repetição, ele troca o símbolo, tá bom? E ele não é posicional, ou seja, não importa em que posição eu coloque o símbolo, eu vou conseguir determinar qual número está sendo representado, tá? Então, se eu quiser escrever 110, eu posso colocar o calcanhar antes do rolo de corda, não vai interferir na identificação do meu número. Agora, o sistema de numeração maia. O maia, ele já é posicional, então é importante que eu desenhe os símbolos na ordem certinha. Ele possui base 20, ou seja, com esses símbolos que estão na tabelinha, eu só consigo escrever até o número 19. A partir do 20, a gente usa aquele esqueminha de níveis, vocês lembram que a gente estudou? Então, a partir do número 20, ele vai utilizar os níveis, tá? E nele existe um símbolo para representar o zero, que é a concha, né? Que vocês até falaram que parece um pãozinho. Então, a concha é o símbolo que é utilizado no sistema de numeração maia para representar o zero, tá bom, gente? Agora, o sistema de numeração romano. Ele é posicional e ele é decimal, ele é de base 10. No romano, nós também temos 7 símbolos para representar os números. Só que o romano ele tem algumas regrinhas a mais. Então, vamos dar só uma olhadinha nessas regrinhas. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Então, para eu fazer a 4ª representação dele, eu vou utilizar o quê? Quando eles estiverem à esquerda de outro símbolo de maior valor, a gente efetua uma subtração. Então, vamos pensar aqui nos números de 1 a 5, por exemplo. O 1 seria o I, o 2, 2I, o 3, 3I. E o 4? Eu não posso colocar 4I porque ele só pode ser repetido no máximo 3 vezes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o I, depois o V. Isso significa que eu estou fazendo uma subtração de 5 menos 4. E aí eu estou representando de 5 menos 1, perdão. E aí eu estou representando o número 4, tá bom? Então, toda vez que aparecer dessa forma, né, esses símbolos, o I, o X e o C, antes de um símbolo de maior valor, a gente efetua uma subtração. E aí o resultado vai indicar o número que está sendo representado.
E como o m a gente só pode representar ele 3 vezes, então isso significa que com esses símbolos eu só consigo representar até o número 3.999. A partir do 4.000, como é que a gente faz para representar? Então vocês lembram que a gente utiliza um traço sobre um ou mais símbolos, multiplicando o valor por 1.000, ou se eu quiser utilizar uma multiplicação aí por 1.000.000, eu vou utilizar 2 traços. Então, vamos lá. Por exemplo, o 4.000. Como eu faria a representação do 4.000? Eu colocaria o i, depois o v, e colocaria um traço em cima. Então, seria 4 vezes 1.000, que seria o 4.000. Tá bom, gente? Então, para representar números maiores a partir de 4.000, eu vou utilizar essa regrinha dos traços, tá? Então, vamos aí agora ver o nosso sistema de numeração decimal, né? Afinal de contas, como ele é utilizado mundialmente, então é importante que a gente entenda certinho todas as regrinhas dele, tá bom? Então vamos lá. O sistema de numeração decimal, ele é posicional, de base 10 e tem um símbolo para o zero. Então, é importante a posição do número, por exemplo, 35 e 53, embora utilizem os mesmos símbolos, eles não representam a mesma coisa. Por quê? Os números estão em posições diferentes, então é importante a gente colocar na posição certinha para representar o número de forma correta. Ele tem base 10, ou seja, a cada 10 vezes que eu utilizo esse símbolo, ele vai trocar o número, né? Por exemplo, de 10 até o número 19, eu vou usar 10 vezes aí depois ele vai virar 20, então ele é base 10. E ele tem um símbolo para representar o zero, tá? Então, para a gente representar um número nesse sistema, a gente utiliza como ferramenta o quadro posicional ou quadro valor de lugar. Lembram do quadrinho lá? Ele começa com a classe das unidades simples, depois ele vem com a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. Então, para a gente poder desmembrar um número, a gente utiliza esse quadro posicional aí para ficar mais fácil e mais visual, para a gente verificar quantas classes o número tem, quantas ordens o número tem, tá? E para a gente ver certinho onde ele ocupa cada casinha decimal. Um mesmo algarismo, ele pode representar valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa em um número. Então, voltando aí no exemplo do 35 e do 53, o 3 do 35 vale 30, né? E o 3 no 53 vale 3 unidades. Então, ele pode representar valores diferentes dependendo da posição que ele estiver em um número, tá bom? E o número, ele pode ser decomposto aí em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Então, vamos aí pegar um número pequeno para ficar mais fácil. O número 125. O número 125, ele é 100 mais 20 mais 5. Toda vez que vocês verem um número representado dessa forma, significa que a gente fez uma decomposição dele, tá bom? E a escrita por extenso é a forma como a gente lê um número. Então, o 125 mesmo. 125 é a escrita por extenso desse número, é a forma como a gente lê ele, tá? Então, vamos aí para sequências numéricas agora. Em uma sequência, os termos ou elementos estão apresentados em determinada ordem, seguindo um padrão. Então, para a gente determinar uma sequência numérica, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é o padrão, tá? De quanto em quanto ela está crescendo, de quanto em quanto ela está diminuindo, se essa sequência, ela se dá, o padrão dela se dá por uma soma, por uma multiplicação, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar em qualquer sequência numérica é o padrão. Depois, a partir do padrão, a gente consegue determinar todos os elementos dela, tá? Então, para indicar que uma sequência é infinita, a gente utiliza as reticências, lembra? Toda sequência, ela vai ser infinita. Ah, professora, mas por que toda sequência é infinita? Porque o conjunto dos números naturais é infinito. Então, toda sequência, ela será infinita. A não ser que o exercício, enfim, nos fale. Ó, essa sequência, ela termina no número x. Aí, tudo bem, ela não será. Mas caso ele não fale nada, toda sequência é infinita, tá? Quando a gente representa os números naturais em uma reta numérica, a gente vai iniciar ela em zero. E para indicar que ela é infinita, à direita a gente vai usar uma seta. Essa seta indica que a reta continua. Então, para a gente não desenhar uma reta enorme, até porque ela nunca teria fim, a gente vai começar ela no zero
à esquerda. Conforme vamos crescendo os números, por exemplo, se eu quiser fazer uma reta de 0 a 10, depois que eu terminar o 10, eu vou lá e coloco uma setinha. Com essa setinha, eu estou indicando que essa reta continua. Então, quando eu estou indicando que uma sequência é infinita, eu uso reticências. E no caso da reta, para eu indicar que ela é infinita, eu vou usar a seta, tá bom? Quando a gente compara quantidades, a gente está determinando se essas quantidades elas são iguais ou diferentes, tá? Se elas forem diferentes, a gente pode determinar se ela é maior ou menor. Então, por exemplo, 5 é igual a 5. Agora, se eu colocar 5 é diferente de 10. No caso dela ser diferente, eu posso dizer, o 5 ele é menor do que o 10. Tá bom, gente? E para finalizar essa parte aí, todo número natural ele tem um antecessor e um sucessor. O zero é a única exceção porque o zero ele só tem um sucessor. No conjunto dos números naturais não tem ninguém antes do zero. Então por isso que ele é o único número que só tem um sucessor. Os demais todos terão sempre um antecessor e um sucessor. Então, vamos aí ver as ideias associadas às operações fundamentais. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na adição e na subtração. Então, a adição, ela nos dá a ideia de juntar e acrescentar, tá? E a subtração, ela nos dá a ideia de retirar, de comparar, de completar, tá bom? Então, quando a gente adiciona duas ou mais parcelas, a ordem das parcelas não altera a minha soma. Essa é a propriedade comutativa da adição. Então, 20 mais 30 é igual a 30 mais 20. Não importa a ordem das minhas parcelas. A minha soma vai ser a mesma. E ao adicionar mais de duas parcelas, podemos associá-las de maneiras diferentes, sem que a soma se altere. Esta é a propriedade associativa da adição. Então, igual nós vimos lá, por exemplo, entre parênteses 20 mais 10, depois fora do parênteses mais 10. Isso daí vai ser a mesma coisa que se eu fizesse 20 mais, abre parênteses, 10 mais 10. Então, eu posso associar parcelas de maneiras diferentes. E a minha soma ela não vai ter alteração. Essa é a propriedade associativa. Então, sempre lembrem. Associar de maneiras diferentes, propriedade associativa. E quando a gente adiciona zero a um número natural, o resultado será igual ao número natural. Então, isso significa que o zero é o elemento neutro. Ele não vai implicar em nada na minha soma. E na minha subtração também, tá? Então, se eu somar 20 mais 0, 20. Se eu fizer 20 menos 0, 20. Então, o zero ele vai ser o elemento neutro tanto da adição quanto da subtração, tá bom? Agora, vamos ver aqui com relação à multiplicação e à divisão. A multiplicação, ela nos dá a ideia de adição de parcelas iguais, de organização retangular, de raciocínio proporcional, de raciocínio combinatório, tá? E a divisão nos dá a ideia de repartir igualmente, de quantos cabem. Então, vamos ver agora as propriedades aqui. Ao multiplicar dois ou mais fatores, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa é a propriedade comutativa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Ambos vão resultar em 6. Então, lembrem sempre, a ordem dos fatores não altera o produto, propriedade comutativa, tá? Ao multiplicar mais de dois fatores, podemos associá-los de diferentes maneiras sem que o produto se altere. Esta é a propriedade associativa, tá? Então, igual lá na soma, 20 vezes 1 vezes 2. Então, se eu colocar esse 20 vezes 1 entre parênteses, de um ladinho, depois na outra eu faço 20 vezes 1 vezes 2. Aí eu coloco 1 vezes 2 entre parênteses. Em ambos, a minha resposta vai ser 40, tá? Então, eu posso associar os meus fatores de maneiras diferentes e o meu produto não vai ter alteração, tá bom? Então, se a gente multiplicar um número natural por 1, o resultado será sempre igual ao número natural. Então, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. O zero lá era o elemento neutro da soma. No caso da multiplicação, é o número 1. E na divisão também, tá? Então, tanto na multiplicação quanto na divisão, o número 1 vai ser o elemento neutro. Então, se eu fizer 20 vezes 1, 20. 20 dividido por 1, 20, tá? Então, ele não vai fazer nenhuma alteração no meu número inicial. Ele é o elemento neutro, tá?
E no caso da multiplicação, nós temos aí mais uma propriedadezinha, tá? Que é a propriedade distributiva. Então, vamos lá. O produto de um número por uma adição é igual à soma dos produtos desse número pelas parcelas da adição. Essa é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e ela também é válida em relação à subtração. Então, vamos só lembrar. Se a gente tiver, por exemplo, 4 vezes 2 mais 4 vezes 8. Eu posso representar isso de uma outra forma, que é 4 vezes, abre parênteses, 2 mais 8. Então, ao invés de eu colocar números repetidos, eu vou colocá-lo em evidência e os demais eu coloco dentro do parênteses. Mas isso só quando eu tiver uma soma aí de parcelas de multiplicação, tá bom? Então, essa é a propriedade distributiva. Depois, como eu resolvo isso? Eu distribuo o meu 4, né, pro 2 e pro 8. Tá bom, gente? E aí, as expressões numéricas, para finalizar esse primeiro capítulo. Então, quais são as regrinhas para a gente resolver uma expressão numérica? Primeiro, a gente calcula as multiplicações e divisões, sempre na ordem em que elas aparecerem. E aí, só depois a gente vem resolvendo as adições e subtrações também na ordem em que elas aparecerem. Tá bom? E no caso da expressão apresentar parênteses, a gente resolve primeiro as operações que estão dentro do parênteses, também seguindo a ordem de resolução. Então, se eu tiver lá um parênteses com multiplicação, divisão e soma, primeiro eu vou resolver as multiplicações e divisões, depois as somas. Depois que eu resolver tudo que está dentro do parênteses, que eu chegar a um único número, aí eu venho resolvendo o que está lá fora, tá? Então, primeiro numa expressão numérica, multiplicações e divisões. No caso de ter um parênteses, primeiro eu faço parênteses, também analisando essa regrinha das multiplicações e divisões primeiro. Tá bom, gente? Então, primeiro capítulo, uma revisão aí só pra gente relembrar os conceitos, tá? Qualquer dúvida vocês coloquem aí ao final do vídeo, tudo bem? E eu vou fazer o segundo capítulo e o terceiro capítulo num próximo vídeo pra não ficar muito longo, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco.